esse seu projeto no Congresso, que foi abraçado por uma mobilização suprapartidária, não é? E, a rigor, não é? A gente pode dizer que a campanha, na verdade, foi uma campanha, não é? Para encerrar a era do regime militar. Eu até considero, não é, que mesmo a campanha não tendo sido vitoriosa, porque afinal de contas a eleição direta não foi aprovada finalmente no Congresso, não é? O que mostra que naquele momento as forças de apoio ao regime, não é? Ainda sobreviviam com alguma de modo significativo, não é? A solução levou a transferência do poder para o poder civil, não é? Afastando os militares da participação política direta naquele momento, não é? E fez com que as lideranças da campanha direta já, na verdade, se legitimassem, não é? Para a participação no pleito indireto. Não é? É preciso dizer, não é, que a oposição, ao longo da ditadura, em algumas situações, tentou participar do pleito indireto, não é? Sem sucesso, sem conseguir controle do processo, sem conseguir protagonismo na cena, não é? Mas, nesse caso, a gente vê que o regime realmente estava numa situação dividida, não é? Que ao mesmo tempo que impediu a aprovação da eleição indireta, não é? Terminou aprovando, elegendo o candidato da oposição ao regime, o que mostra, não é, a ambiguidade desse momento que era vivido no Brasil, que ao mesmo tempo queria mudança, não é? Anunciava a necessidade de mudanças, a demanda por mudanças institucionais, mas, de certo modo, combinava isso, não é, com uma certa prudência, para não usar uma palavra assim de juízo muito moral, não é? Que mantinha a ordem institucional numa espécie de zona cinzenta. Agora, nisso tudo, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar o caso do Rio Centro, não é? O caso das bombas, da tentativa de implantação das bombas num grande show popular no Rio Centro, né, que é o Centro de Convenções da cidade do Rio de Janeiro, um show no Dia do Trabalhador, no 1º de maio, não é? Que era promovido por uma organização da sociedade civil organizada de clara orientação política e contra o regime, não é? E a gente viu ali o processo, não é? A ocorrência, não é, das bombas que explodiram de modo inesperado no colo daqueles que estavam preparando a instalação das bombas. E eram militares, um militar morreu por consequência da bomba, o outro sobreviveu depois de, enfim, enfrentar toda uma aventura médica, não é? Mas sobreviveu e se manteve na carreira militar, não é? Se reformou, enfim, não teve prejuízo na sua trajetória profissional, não é? Nem pessoal. E certamente ali é o momento em que a gente viu que, além, digamos assim, de uma ruptura, de uma falta de controle que o governo político, né, que o governo tinha em relação às próprias forças institucionais da política, não é? Que é o caso da Frente Liberal, que vai ser organizada depois, também estava perdendo o controle das forças militares associadas ao que a gente chamava porões da ditadura, não é? As forças reacionárias, conservadoras, reacionárias, não é? E depois disso, não é? Esse movimento foi acompanhado por uma sequência de bombas na cidade do Rio de Janeiro, não é? Em bancas de jornal, e teve o famoso caso da bomba da OAB, onde a secretária do presidente terminou perdendo a vida na explosão dentro do gabinete, não é? E eu acho que esse caso, não é? Mostra não só uma outra dimensão de como a hegemonia
das forças dominantes estava se esvaecendo, não é? Mas, sobretudo, não é? Mostra também que no Brasil se mantinha vivo uma outra força política, não é? E que, naturalmente, apontava, não é, uma reação à afirmação da luta democrática no Brasil. E eu não tenho dúvida, não é, de que esse movimento da direita reacionária, violento, não é, de certo modo, fortaleceu a causa das lutas democráticas, não é? No sentido de unificar as forças pela luta democrática, né, reconhecendo um inimigo, não é? Um rival ideológico, político, radical. Não é? Então, eu diria, não é? Porque quando a gente sai de 82 das eleições, no fundo, as forças democráticas elas se multiplicam. Não é? A gente sai daquele contexto de unidade da oposição sobre o MDB antigo, não é? E a liberdade partidária permitiu que as forças políticas da oposição se multiplicassem em diferentes organizações partidárias e, portanto, com diferentes posicionamentos, não é? Em relação a certas situações. Não é? A evidência de forças reacionárias, não é? Apontou para a necessidade da organização suprapartidária da oposição ao regime militar no Brasil naquele contexto. E eu acho que esse é o chão político que permitiu que não só muitos movimentos, como o caso do movimento operário, o caso do movimento dos trabalhadores rurais, todos eles, ao mesmo tempo que se multiplicavam em termos de organização, mantinham as suas estruturas integradoras. Não é? O caso da CUT talvez seja o mais forte exemplo daquele momento, né? Como central sindical unificada daquele momento, não é? Suprapartidária. Não é? Mas também a gente pode reconhecer esse compromisso de fundo com a causa democrática, com a defesa da causa democrática, no movimento suprapartidário das diretas já. Não é? Eu não tenho dúvida que essa unidade da oposição que permitiu que, mesmo perdendo a causa das eleições diretas, não é? Fez com que a oposição mantivesse o controle da transição democrática naquele momento, não é? Que era esse o risco que a gente tinha, não é? Que a democracia fosse feita com o controle das forças autoritárias, não é? Então, esse processo de organização suprapartidária foi aquele que garantiu que a transição democrática fosse feita pelas forças de oposição ao regime, considerando a sua diversidade, a sua pluralidade, não é? Mas certamente não é comprometidos com a causa da afirmação da democracia liberal no Brasil e o fim do entulho autoritário, como era a expressão típica da época. Como você disse, essas forças progressistas se uniram contra o regime para derrubar essa ditadura e hoje em dia a gente percebe que parece que essa responsabilidade foi transferida para o judiciário. Você consegue comentar isso, fazendo esse paralelo com 2023? A gente aí está analisando contextos, né, nesse caso, talvez um pouco diferentes um do outro. Né? Naquele momento, né, o que eu acho que é importante nessa comparação é chamar a atenção para o fato de que o judiciário não era uma força decisiva no jogo da política. Não é? Isso é expressão do desequilíbrio da ordem liberal que existia no Brasil, não é? Que tinha o poder executivo como um poder dominante, não é? Apoiado nas forças armadas, não é? No poder armado das forças armadas, que funcionavam como um poder moderador, não é? Que impunha o predomínio do poder executivo em relação às outras forças. O momento das diretas já é um momento em que a gente vai assistir pela primeira vez, não é? Depois de muito tempo, né? Décadas, não é?
o protagonismo do Poder Legislativo. Foi um momento em que o Poder Legislativo fazia diferença, não é? Ainda que o Poder Legislativo tenha terminado se posicionando a favor, contra as diretas já e a favor do regime, não é? Ele se afirmou como protagonista, não é? E eu acho que isso é um dado importante na construção da democracia brasileira. Aquele momento é um momento de afirmação do poder político, da sua expressão autônoma, independente, não é? Do poder legislativo. O Poder Judiciário, naquele momento, não acompanhou o mesmo protagonismo, não é? Naquele contexto. Não é? É claro, como a gente sabe, o Poder Judiciário ele é um poder muito menos... é um poder mais estático, não é? Porque as carreiras são longevas, não é? Os postos são imutáveis, não é? Quer dizer, as estruturas do judiciário elas tendem à perenidade, não é? As carreiras são longevas. Então, o judiciário não tem a mesma flexibilidade, não é? Do poder legislativo, do poder executivo, que se renovam a cada eleição, no mínimo de 4 em 4 anos. Não é? Naquele momento, não é? Por causa do caso do Rio Centro e das bombas das bancas de jornal, e especialmente a bomba da OAB, não é? O que teve em causa foi o papel do STM, o Superior Tribunal Militar, não é? Porque essas causas todas terminaram